aquilo que é e de pensar-se até ao fim naquilo que ele pode realmente exprimir e dizer. Por essa razão, eu penso que esse livrinho encontrou, junto de alguns camaradas dessa mesma geração, algum eco, mais do que eu podia imaginar, embora não tivesse grande sucesso editorial. E fiquei vinculado, desde então, a essa exigência ou inscrição de um pensamento, digamos heterodoxo. O que é, ao mesmo tempo, eu não, enfim, tantos anos depois, não sou exatamente a mesma pessoa, naturalmente, mas não renego essa paixão juvenil de querer respirar, como se diria noutras culturas, à altura de homem, como ser livre, pura e simplesmente, sem outra pretensão, sem outra justificação de que essa mesma liberdade, que é aquilo que define a essência dos homens e, sobretudo, a essência dos homens, justamente, numa cultura que se pretende vincular ou alicerçar num tipo de revelação, como foi há 2000 anos a revelação cristã. Seria, digamos, um heterodoxismo muito banhado por essa utopia que não é uma utopia, que é sempre uma religião e que eu não via nessa época que servisse para outra coisa, para que justificar silêncios, opressões na ordem intelectual, em nome dessa mesma grande revelação libertadora que é realmente o cristianismo. Por conseguinte, é uma heterodoxia muito estranha, porque não é uma heterodoxia que refuta, teoricamente, uma ortodoxia naquilo se ela é aquilo que pretende ser, quer dizer, a expressão de uma revelação de ordem transcendente, que nós conhecemos sob o nome de cristianismo. Isso não renego e ficou, mas de qualquer modo era uma maneira de me situar num país que sempre teve grande dificuldade em articular a expressão da sua fé, da sua crença, como crença num Deus transcendente, sem vincular ao direito de não crer, que é um direito que é da ordem mais profunda que nós podemos ter, que é uma expressão de liberdade. Claro que a ortodoxia nunca pretendeu, a nossa, em todo caso, a tradição, nunca pretendeu impor-se dessa maneira, digamos, ortodoxamente falando. Mas foram as condições históricas, pouco a pouco, fizeram daquilo que é uma doutrina libertadora uma espécie de doutrina imperial, de coação de vontade, de imposição de uma lei em nome, justamente, da própria liberdade com a qual nós concebemos e pensamos, ou podemos pensar, num ser transcendente que nós chamamos Deus. Portanto, esse lado não foi o lado que é mais visível nesse pequeno livrinho. O que ficou mais visível foi que eu queria contestar, digamos, um tipo de ortodoxia que nada tinha de referência transcendente, mas que mesmo uma ortodoxia que nos era imposta, ou sugerida, ou constituía uma espécie de pressão social em nome de uma verdade que nós devíamos reconhecer, desta vez não por razões de ordem transcendente, mas simplesmente por razões as mais humanas, as mais ideológicas realmente possíveis. Quer dizer, uma tirania intelectual, desta vez não em nome de Deus, mas em nome da sua própria ausência.
e em função de um mundo que teria em si próprio a sua própria leitura e a sua própria exigência. Isso foi aquilo que provavelmente suscitou mais reações realmente nessa época. Mas desse livrinho eu hoje retenho fundamentalmente aquilo que hoje ainda me parece mais interessante, que é uma primeira expressão de uma leitura da história e, sobretudo, do tempo realmente humano, que é menos, que é incodificável, que não pode ser realmente, não tem tradução num discurso que tenha a pretensão de ser objetivo ou ser científico. Na verdade, nesse primeiro ensaio, aparece o tema da temporalidade do tempo. O que é o tempo, realmente? O que é a história e o que é o tempo? E a história aparece aí não como qualquer coisa que tem uma espécie de lei, que a história seria uma temporalidade que se desenrolava de uma maneira quase lógica no tempo, não é? E que havia uma lógica da história, que os acontecimentos humanos têm uma espécie de sentido, digamos, uma finalidade implícita, não é? Quanto que aparece aqui, neste é o primeiro tema, de que a história é uma história de uma imprevisibilidade contínua. Os tempos não são da ordem do espaço, que sucedem, que se colam realmente uns aos outros. De cada vez a humanidade reinventa todo o tempo em função do seu próprio presente. E sempre não vai para um passado, digamos, mesmo virtualmente determinado. O passado seria mais, para empregar uma imagem muito poética, o futuro. O futuro seria antes, como diz o Teixeira de Pascoais, a aurora do passado. Quer dizer, é sempre qualquer coisa, não é, que nos surpreenderá e, por conseguinte, não há para a ação humana uma leitura da história que nos vincule de uma maneira determinada, que faça de nós, por assim dizer, os seus prisioneiros. A temporalidade somos nós próprios, não é? E somos, ao mesmo tempo, as suas vítimas e somos a sua expressão, e não há outra. Então, isso o mantenho nos outros volumes que passaram, porque esse livrinho foi, em Portugal, uma das expressões de uma filosofia que começa então a ser uma filosofia um pouco quase na moda, não é? Aquilo que se chamou filosofia existencial ou existencialismo. Não é? Mas essa versão da heterodoxa, na ordem filosófica e na ordem do pensamento, é aquela que aparece no segundo volume da heterodoxia, que são volumes consagrados a Camus, que são consagrados a Kierkegaard, sobretudo. E depois há um terceiro ensaio, que é consagrado à discussão justamente das ortodoxias, e sobretudo das ideologias ortodoxas, que eu realmente combatia no primeiro volume. E é isso que é apresentado neste volume. O terceiro já é muito diferente, não tem nenhuma pretensão de exprimir uma posição filosófica que me seja particular, são mais textos de ordem histórico-filosófica, como se diz aqui, consagrado a Santo Agostinho, a Montaigne, etc., e fazem deste volume, realmente, enfim, o meu primeiro livro, que se possa chamar realmente um livro, em relação aos cadernos que são publicados como livros, não é? Na editora Gradiva, a quem eu agradeço o facto de ter permitido
que essa edição aqui exista.